bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu vou seguir aqui, eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 16, diz assim, a partir do versículo 1. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa juntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Yahvé e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos: celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata, como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali, lutador. Assim que Baasa ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e, convocando todos os homens da cidade, retiraram de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baasa estivera usando na construção das muralhas em torno de Ramá. Com esse material, Asa mandou erguer muralhas em volta de Geba e de Mispa. Naquela época, veio Hanani, amável à presença de Asa, rei de Judá, e a demoestou dizendo: por que procuraste refúgio? Esse Hanani era um profeta aqui da época, né? Então ele disse: por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Yahvé, o Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato, por isso desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e as suas profecias e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Hanani. Por causa do que havia profetizado, na mesma ocasião castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. A história de Asa, rei de Judá, do começo ao fim, está narrada no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua enfermidade era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal seu estado, não buscou socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que havia cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias raras e perfumes preparados segundo a arte dos melhores perfumistas, e fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. Então, o que aconteceu aqui? Nós vimos aqui, né, no capítulo 15 e no capítulo 16, que quando Asa, ele tirou os ídolos, né, proibiu o culto àqueles ídolos pagãos, né, Deus deu paz para eles. Porque eles não tinham paz, nem ao entrar, nem ao sair, eles viviam em guerra. Então, até o 35º ano, eles tiveram paz. Para você ver que aqui, a partir do
36º ano, Asa deixou de buscar a Deus e foi fazer aliança com quem? Com o homem. Aí aconteceu tudo isso. Enquanto ele buscava a Deus, ele estava ali permanecendo na presença do Senhor, Deus era com ele. Mas no momento em que ele se afastou e começou a pedir conselhos, né, para os outros, fez aliança com o homem, temendo o homem, sendo que esse profeta chegou e disse: o Senhor livrou dos cuxitas, desse, daquilo, daquele outro, o Senhor te deu a vitória. Mas agora, de hoje em diante, você vai viver em batalhas. Então, quando a pessoa ela se afasta de Deus, da presença do Senhor, ela começa a viver as suas guerras. Ela começa a passar por grandes problemas, dificuldades, enfermidades, muitas coisas vêm. Quando as pessoas se tornam desobedientes à palavra, quando elas saem da presença de Deus, quando se tornam rebeldes, acontecem essas coisas. Mas nós não podemos culpar a Deus, porque Deus deixou uma ordem para nós. Somente o Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestará culto. Jesus, ele disse o quê, gente? Sem mim nada podereis fazer. Nada. Não adianta nada. Eu sem a presença de Deus, sem Jesus, eu não sou nada e eu não faço nada. De mim mesmo. A minha capacidade, ela não vem de mim. Ela vem do Senhor. Porque Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, mas ele capacita aquelas pessoas que ele chama. Então Deus, ele dá capacitação para cada um de nós. Porque nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos que viver o plano de Deus para a nossa vida. E quando nós negligenciamos isso, acontece igual o rei Asa. Estava bem, começou bem, mas terminou mal. Por isso que lá no livro de Apocalipse, gente, tem muitas advertências. Tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Porque os escolhidos serão enganados. Tem pessoas que não vão vigiar, vão agir como aquelas virgens nécias, as loucas, imprudentes, e vão ser enganadas. Mas nós precisamos buscar a Deus. Satanás, ele sempre vai tentar colocar algo para que a gente vá buscar, né, no braço, no ser humano, na força humana. Mas nós precisamos buscar a Deus. Aqui Asa, ele não precisava ter temido o rei, né, de Israel, porque Deus era com eles. Ele deveria de ter confiado no Senhor, de ter consultado a Deus: Senhor, o que eu faço? Eu luto contra esse rei ou o Senhor vai tirar ele daqui? Mas não. Às vezes a gente esquece de consultar a Deus. Algo simples. E se a pessoa deixa de buscar a Deus, de pedir uma direção do alto, ela quebra a cara. Asa começou muito bem, tirando os postes ídolos, derrubando os altares, proibindo cultos, né, a deuses pagãos, removendo aquele totem lá da deusa da Astarote lá, né, a Será. E depois, aqui nem no final da morte, ele foi buscar a Deus. Ele se humilhou. Porque quando a pessoa deixa o orgulho entrar no coração dela, a soberba invade e ela começa a se achar autossuficiente, acontece isso. Quando a pessoa se torna autossuficiente, ela acha que ela consegue pela força dela. E Asa não foi humilde em se humilhar e pedir perdão para Deus. Se ele tivesse buscado ao Senhor, tivesse se arrependido, Deus teria perdoado.
ele seria curado. Mas ele jogou o profeta no cárcere, colocou o homem no tronco e ainda assim castigou alguns do seu próprio povo. Por quê? Quando essa autossuficiência entra na vida do ser humano, acontece isso. Eu sou o rei, eu posso. Ele podia enquanto Deus estava com ele. No momento em que ele se afastou, as batalhas começaram, a paz se afastou. E é assim na vida de qualquer ser humano. Quando eles deixam de seguir o caminho do Senhor, a presença de Deus, as guerras começam. Mas ela guerreia sozinha. Porque o Senhor é a própria guerra. Ele luta as minhas guerras se eu estou guerreando as dele. Se eu estou fazendo aquilo que o Senhor manda. Daí ele peleja por mim. Se eu disser, Pai, é contigo. O que é para mim eu já fiz. A minha parte eu estou fazendo, agora é com o Senhor. Ele vai entrar em ação. Porque ele sabe que eu estou confiando nele. Depositando tudo nas mãos dele, tendo paz, sabendo que ele está trabalhando. Agora aqui, olha como Asa terminou. Isso fica uma advertência para nós. Para a gente aprender a ser permanente, constante, prudente e estar sempre na presença de Deus. Colocando a nossa vida diante do Senhor, colocando a nossa casa diante do Senhor, colocando a nossa família. Tem pessoas que não oram. Tem pessoas que são relapsas nisso. Só leem a Bíblia quando vão na igreja. Às vezes não tem nenhuma Bíblia física em casa, é só no celular, no aplicativo. Ela não tem como grifar, ir lá, ler, olhar. Estas coisas estão se perdendo. Cuidado, para que ninguém roube a tua coroa. Eu estava assistindo um pastor esses dias e ele disse assim, que geralmente, né, na correria e às vezes para onde vai, ele nem consegue levar a Bíblia junto, mas ele lê, né, no aplicativo. Mas ele disse que toda vez que ele vai viajar de avião, ele leva a Bíblia e fica lendo. Porque ele falou, nós precisamos ler no papel. No papel. Então, cuidado, gente. Cuidado. A tecnologia é boa? É, em alguns momentos. Mas você precisa buscar a Deus de todo o teu coração. Aqui a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Isso significa prioridade. Primeiro lugar, o Senhor. Então, eu não quero me estender muito, não. E eu peço que você faça uma reflexão nessa palavra. Que você não se ache autossuficiente, não. Que você sempre seja dependente do Senhor. Que você faça como João Batista disse. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Aqui Asa, quando ele se exaltou, ele se ensoberbeceu, aconteceu a queda, a ruína. Então, encha-se da presença de Deus, do Espírito Santo. Aprenda todos os dias. Todos os dias eu aprendo algo. Às vezes uma mensagem que alguém me manda, algo que me chama atenção, eu vou pesquisar, eu vou olhar. Todos os dias a gente está aprendendo. Tanto com a palavra, quanto para a nossa vida mesmo. Para a gente ter uma qualidade de vida, uma melhora. Então tem coisas, né,
que a gente precisa tirar da nossa vida. Às vezes a pessoa está ali, ela ora pela cura, ela ora por isso, mas ela está sendo negligente em algumas coisas. Ela vai no médico, faz exame, o doutor fala, essa taxa está alta, isso aqui está assim. Mas ela não elimina coisas da sua alimentação. Ela continua comendo fritura, ela continua se excedendo nos lanches, ela continua se enchendo de refrigerante, se enchendo de embutidos e por aí vai. Tem coisas que nós precisamos fazer. A gente ora, pede para o Senhor nos guardar, declara que Jesus levou sobre si lá na cruz, levou, com certeza. Mas tem coisas, gente, que nós temos que fazer também. Há um ditado que diz, é melhor prevenir do que remediar. Então, se eu sei que tem coisas que eu não posso comer em excesso, que aquilo ali vai me causar algum dano, vai me fazer algum mal, por que eu vou comer? Ah, não, Jesus me cura. É. Só que eu estou comendo sabendo que aquilo ali vai me fazer mal. Aí eu vou dizer, Jesus me cura. Aí às vezes a pessoa está infartando, o médico já disse, o colesterol está alto, você precisa tomar essa medicação, você precisa eliminar isso, aquilo, aquele outro, e a pessoa não faz, gente. Não é tentar a Deus, não. O Senhor nos cura, eu já fui curada de muita coisa. Na minha saúde física e no espiritual também. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça a dele. Nós não podemos ser negligentes. E eu não posso ficar tentando a Deus. Aí depois acontece o pior. Ah, mas eu orei. Ah, mas Mas Deus usou o médico ali para dizer para você, não come isso, não come aquilo, elimina isso e você continua comendo. Aí depois, ai, Deus, Aí o Senhor olha de lá, mas eu te disse. É igual aquela história que eles contam, né? Que tinha um homem que estava lá, náufrago. Aí passou tal coisa, não, Deus vai me salvar. Veio o outro, não, Deus vai me salvar. Aí depois, Senhor, mas você não me salvou, mas eu mandei o fulano, o ciclano, o beltrano, o barco, o helicóptero, você não quis? Então, é assim, gente. Deus, ele usa o médico também. Claro que usa. Deus deu a sabedoria para o homem, para estudar medicina, para fazer medicamentos, para criar os aparelhos que fazem exames. Mas nós precisamos cuidar da nossa saúde, não podemos ser negligentes. Aí quando acontece o pior, não adianta eu querer culpar Deus. Ah, mas eu orei. Claro, orou, só orou. Mas a boca você não fechou. O cuidado que você tinha que ter, você não teve. Olha, eu nem sei porquê, né? Mas o Espírito Santo sabe o porquê ele me fez entrar nesse assunto. Porque alguém precisava ouvir esse recado. Então nós precisamos ser prudentes, gente, para que o pior não venha acontecer. Não podemos negligenciar em nenhuma área da nossa vida. Então que você faça uma reflexão dessa palavra, que você leia todo o capítulo 16 aqui que eu li, releia ele, faça uma análise, pega uma caneta, marca texto, grifa ali, marca, lê, faça uma reflexão, peça para o Espírito Santo ministrar a teu coração essa palavra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas vidas que ouvem a tua palavra, que o Senhor, Pai, venha abrir os olhos e os ouvidos delas, para que elas aprendam a ser prudentes e não negligentes, Pai. Que eles comecem a orar pedindo entendimento, sabedoria, discernimento, conhecimento.
Que eles aprendam, Pai, a cuidar da sua vida, da sua saúde, do templo. Que deixem de ser negligentes, Pai, em todas as áreas das suas vidas. Que eles aprendam a buscar ao Senhor em cada decisão que eles forem tomar, em cada coisa que eles forem comprar, em qualquer coisa que eles forem fazer, Pai. Que eles consultem ao Senhor, que peçam a tua direção. E que o teu Espírito, Senhor, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, fale mais em cada coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.